Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, amigos, amigas. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus, lembrando que o amor é eterno, porque Deus é eterno. E assim nós vamos participar hoje também da celebração da ceia, a manifestação do grande amor de Deus. Deus cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, diz Jeremias 29:11, com as seguintes palavras: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é possível esquecer alguém que se ama, por isso Deus não se esquece de nós. Seu amor carrega as marcas da eternidade. Somente Deus, com seu amor, pode fazer transbordar o nosso coração, o coração humano. Deus é amor, afirma a epístola. Ele nos amou tanto e amou toda a humanidade, de maneira que deu o seu unigênito Filho para a salvação daqueles que nele crêem. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui viemos para te agradecer, para te adorar, para te louvar, e viemos também com os nossos corações prontos para confessar e para ouvir a Tua Palavra. Queremos também, nesse nosso encontro, relembrar o sacrifício de Cristo e sair daqui com uma proposta para a nossa caminhada de fé. Aceita, Senhor Deus, a nossa presença, o culto que ora te oferecemos. E assim, Senhor Deus, irmanados, cada um num cantinho, por enquanto, mas irmanados no mesmo coração e pelo mesmo Espírito. Assim nós nos achegamos a Ti e te pedimos, venha nos abençoar, venha nos despertar, venha fazer transbordar o nosso amor por Ti, pelo nosso próximo e pelas coisas que o Senhor fez. Tão grande amor merece a nossa dedicação. Muito obrigado pela Tua companhia conosco, em nome de Jesus. Amém. Há um hino muito bonito chamado O Grande Amor, o hino 293, e eu quero convidar você para cantar aonde você estiver. Ó Senhor, que a tudo excedes, dom celeste, amor sem par, vem coroa os teus favores, entre nós vem habitar. Grande amor, amor bendito, ó divina compaixão, vem socorre o que padece, faze nele habitação. Vem, Senhor, e dia a dia dá-nos tua inspiração. Vem, remove o mau desejo e nos tenta o coração. Tu somente nos conheces e nos pode proteger. Dá-nos, pois, a tua graça
e com ela o teu poder. Ó Senhor, não te separes do rebanho teu. Une a Igreja estreitamente, dá-lhe vida fraternal. Abençoa todo crente, ilumina-lhe o andar, e que todos se comprazam em teu nome proclamar, em teu nome proclamar. Estamos começando também no nosso culto um momento para confissão, a confissão de pecados. O perdão é uma marca espetacular do amor de Deus. Mateus 23 fala o quanto é importante esse amor, quando afirma que o mais importante é a justiça, a misericórdia e a fé. Ora, a justiça, a misericórdia e a fé são frutos do amor que resulta na fé em Cristo Jesus. Dele vem a nossa salvação, por intermédio de seu sangue. E por intermédio do seu sangue, somos também justificados. Em tempo de confissão, façamos humildemente a nossa oração, porque Deus é rico em justiça, é rico em misericórdia e é rico em perdoar. Silenciosamente, oremos. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil, transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor.
O amor diz sim a si mesmo. Na mesma proporção, o amor diz sim à compaixão. Vamos, neste momento, entrar com espírito também de louvor, porque o amor nos liberta para louvar a Deus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo elevar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Da onde você está, você pode fazer o encaminhamento da sua oferta. Então, veja os dados onde você pode depositar e siga as instruções que aí estão. E nós damos graças porque você está abençoando também a nossa comunidade. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas que têm chegado até a igreja através dos irmãos, das irmãs. Nós te bendizemos, ó Deus, porque com esses recursos temos sustentado as atividades da vida da igreja, bem como, Senhor Deus, feito o encaminhamento das nossas ofertas. São muitos os caminhos por onde passa a nossa oferta. E assim nós queremos abençoar também esses recursos para que eles cheguem aonde for mais necessário. Oramos também por aqueles que não puderam fazer a sua contribuição, pedindo que o Senhor olhe com todo amor e cuidado por essas vidas. E se houver alguém, Senhor Deus, passando alguma necessidade, abre, Senhor Deus, os nossos olhos, a nossa atenção e o nosso coração para compartilharmos com elas. Assim nós oramos agradecidamente, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Vamos cantar com eles.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós temos hoje como convidado para trazer a mensagem o nosso querido irmão Fábio Fonseca. Fábio é formado em teologia, está fazendo pós-graduação em ciência da religião e é o membro mais recente da nossa igreja. Queremos também, nesse ato,
dar as boas-vindas de forma oficial, Fábio, e dizer que aqui em nosso meio, tanto ele como Bia, são sempre bem-vindos. Que Deus, através do seu Espírito, possa transmitir essa boa palavra a todos nós. Boa noite a todos e a todas. Espero que os irmãos e as irmãs da comunidade estejam bem e que a paz de Deus esteja conosco nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, nesse período que as relações interpessoais ficam frágeis e que a vida se fragiliza. Que o nosso bondoso Mestre nos aponte caminhos nesse período de crise. E a convite do pastor Edson, do pastor da comunidade, eu venho trazer uma pequena contribuição para esse domingo. E o texto separado, escolhido, se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 1 ao 7, e o último versículo dessa perícope, o versículo 12. Então, Mateus 23, capítulo 23, do 1 ao 7, o versículo 12. E o texto, ele nos ajuda a repensar nossa caminhada cristã, nos ajuda a refletir o nosso posicionamento no meio social, como ser social, como ser humano que habita e interage nesse meio social e como cidadão e cidadã do reino dos céus que propaga as boas novas e como eu e você temos nos comportados diante dos desafios da vida. O texto lá no Evangelho de Mateus 23, do 1 ao 7, ele diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem tocam os dedos para removê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações das praças públicas e de serem chamados de mestres. Agora, versículo 12, o último da perícope. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Oremos. Pai de amor, eis aqui a Tua palavra, que a Sua palavra, Deus, nos alimente e nos aponte caminhos, Deus, a seguir. Que ela se revele, Deus, nesse momento, Deus, e alimente, Deus, as nossas expectativas e a nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Neste sábado, dia 31/10, foi relembrado, foi comemorado a Reforma Protestante e, apesar do texto lido nessa noite não contemplar a Reforma Protestante, mas ele nos ajuda a repensar o que foi essa reforma. Ele nos ajuda a pensar nessa religiosidade, nesse modo de viver religioso que, ao invés de estimular a vida, ele engessa a vida, ele engessa a vida comunitária. E pensando nesse período de reforma protestante, o texto ele nos ajuda a pensar nessa conquista que a reforma protestante nos proporcionou, que é a conquista da Bíblia para próximo do povo, trazendo a Bíblia para próximo do povo, para que o povo não fosse alienado, não fosse preso a uma religiosidade vazia,
que nos proporcionou um entendimento do sacerdócio universal de todos os crentes, nos valorizando como cooperadores desse reino. Então esse texto ele acaba nos ajudando a pensar no posicionamento como eu e você temos a seguir. Esse texto é um texto da comunidade de Mateus. Essa comunidade é composta de judeus cristãos. Esses judeus cristãos, eles acolhem os judeus convertidos a essa comunidade. E o redator ele é bem crítico com as severas autoridades religiosas dessa época. E esse texto ele divide em 3 partes. Eu quero compartilhar essas 3 partes com os irmãos, com as irmãs, e ele traz um contraste dos valores do reino dos céus e a forma superficial que a religião trata esses valores. O primeiro, ele faz uma introdução, que é o versículo 1. É interessante que nessa introdução, o texto ele é bem claro em dizer que Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele faz um paralelo, né, com o Sermão do Monte, que diferentemente o Sermão do Monte, Jesus separa os discípulos para si. Nessa perícope, nesse texto, Jesus ele fala e faz questão de falar aos seus discípulos e às multidões. Não é um segredo, não é uma doutrina, não é um ensinar específico só para os discípulos, mas era para todos, era para que todos tenham conhecimento, não só aqueles que andavam perto dele, mas também a multidão que o acompanhava. Então o texto, o versículo 1, ele diz: Jesus separou para si as multidões e aos seus discípulos, ou falou para as multidões e aos seus discípulos. E a segunda parte que nós dividimos são as críticas aos escribas, aos fariseus. Aqui Jesus ele põe o dedo na ferida, ele toca na fragilidade da religião e de como o povo ali se comportava. E no versículo 8 ao 12, ele dá passos, ele dá indicações aos seus discípulos, à multidão, de como se comportar e quais eram realmente os valores do reino, né, dos céus, os valores do reino dele, os valores que valorizam a vida. Então, assim, no versículo 2 ele é bem claro em dizer que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É um valor que é uma antítese, é contrária aos valores terrenos, aonde que quem se exalta é cada vez mais exaltado e quem se humilha é cada vez mais humilhado. Então, assim, Jesus ele trabalha essa lógica, esse esclarecimento não só aos discípulos, mas também à multidão. Jesus apresentou críticas severas aos escribas que procuravam a autopromoção. Esses escribas eles alimentavam as honrarias, eles gostavam dos elogios em praças públicas, eles eram homens que gostavam da exposição religiosa e faziam para si dessa exposição religiosa benefícios próprios. Eles recebiam esses benefícios do povo, acreditavam fielmente que estavam agradando a Deus fazendo dessa forma, pois na verdade estavam tirando o lugar de Deus, o lugar da soberania de Deus, e eles estavam tirando o lugar dos valores do reino de Deus. Jesus faz uma crítica forte a esses escribas e esses fariseus. E Jesus ele começa a alertar essa comunidade para não cair no mesmo erro. Nesse erro das honrarias,
da visibilidade, dessa falsa religiosidade que não chega até o outro, que não contempla o próximo, essa religião que é egocêntrica, essa religião que nos afunda em nós mesmos e não contempla o outro. Os fariseus, como o próprio significado diz, eles eram pessoas separadas, eles eram conhecedores da tradição oral antes de ter a Bíblia escrita, essa oralidade, essa tradição oral. Eles eram aqueles que ouviam, que perpassavam as gerações futuras os escritos, os contos, a tradição bíblica. Então eles tinham acesso ao templo, eles tinham acesso aos ritmos, aos ritos religiosos. Eles eram facilmente confundidos como piedosos. Eles tinham as lavagens, as cerimônias, as honrarias, os jejuns, as orações como exposição da sua santidade, da sua aproximação de Deus. Mas era uma aproximação vazia. Eles interpretavam a lei erroneamente. Eles não tomavam cuidado com as Escrituras. Jesus ele faz severas críticas a essas pessoas que não sabiam, que interpretavam a lei a benefício próprio. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1, Jesus ele diz assim: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipócritas. Então, assim, Jesus ele faz essas críticas severas. Jesus alerta essa comunidade: olha, tome cuidado com o que eles falam, a forma que eles interpretam a lei. Eles fazem isso para benefício próprio. Essa não é a essência do reino dos céus. As interpretações de Deus as interpretações dos valores do reino de Deus vai de encontro ao necessitado, vai de encontro à necessidade comunitária. É uma necessidade de partilha, essa necessidade de comunhão, de comum união. Os hipócritas não, os escribas não. São aqueles que valorizam as honrarias. Tanto é que eles pegam textos bíblicos, amarravam sobre as mãos, atavam sobre as testas para transparecer essa religião forte dentro deles. Então, assim, eles queriam transparecer essa santidade, essa falsa religiosidade. Então, eles eram aqueles que usavam das áreas visíveis do corpo para transparecer a lei mosaica, transparecer como eles eram cumpridores da lei. E pelo contrário, cada vez mais eles estavam afastados dos valores do reino de Deus. E eles eram tão visíveis que eles alongavam as franjas das suas capas para serem mais visíveis ainda. Era costume da época que o povo separado por Deus tivesse franjas nas suas roupas que tipificasse a lei mosaica como povo escolhido e separado por Deus. Então eles, além de terem as franjas, eles alongavam mais ainda para serem mais visíveis, para que as pessoas pudessem identificá-los facilmente como religiosos, como cumpridores da lei. Hoje estamos diante de um período de valorizar essas coisas, valorizar essas religiosidades vazias. Vivemos numa sociedade do espetáculo, onde tudo que é visível é valorizado.
se torna uma mercadoria. Nós temos aí as redes sociais que quanto mais você posta as coisas, ela acaba te exigindo, né, uma pseudo vida, né? Então, assim, nós vivemos nesse mundo da transparência, desse mundo que é transparente para o outro, mas é uma forma de exibição social, uma exibição de uma perfeita vida. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida religiosa, essa forma de conviver, de praticar. Eu preciso tornar visível a minha santidade, a minha religião. Nós vivemos nessa sociedade do espetáculo, onde tudo que faz barulho, onde tudo que atrai o olhar é bom. Então, assim, essa sociedade ela acaba se equiparando muitas vezes aos escribas, aos fariseus, por sustentar uma pseudo-religiosidade que não contempla a vida comunitária, que não contempla o outro. Então, se torna uma vida vazia, sem perceber a necessidade. Qual é a verdadeira religião? Qual é essa verdadeira religião que o Cristo pregou? Essa religião que vai ao encontro do outro, que não despreza o outro. Eu lembro da mulher samaritana, lembro da mulher que foi apedrejada. Quem tem pecado atira a primeira pedra, aonde os doutores da lei a condenava, onde os doutores da lei julgava como pecaminosa. Então, assim, essa religiosidade que, ao invés de acolher, ela afasta. Essa crítica que o Cristo traz, que Jesus traz, essa crítica que despreza o outro. Nós temos um desafio enorme atualmente. É o desafio de sermos próximos um do outro. E muitas vezes sermos próximos nesse momento de pandemia se afastar dessa pseudo-religiosidade que nos contempla somente e viver uma religiosidade comunitária, uma religião, a religião do coração, como diz Wesley, né? Essa religião que atinge o outro, que se preocupa com o próximo. Estamos vivendo momentos difíceis. Vivemos momentos de luto, não só de perda física, mas perda da liberdade de locomoção, do direito de ir e vir. E às vezes o seu próximo está vivendo um luto dessa perda. E a gente está tão preso no nosso egocentrismo que eu preciso estar bem, que eu preciso estar exposto, que eu preciso expor a minha vida perfeita, que eu me esqueço do meu próximo. Às vezes a gente se esquece de quem habita dentro da nossa própria casa. Eu tenho os meus sobrinhos lá no Rio de Janeiro. Eles estão afastados, né, do colégio devido à pandemia e eles estão sentindo muito. Eles sentem falta de brincar, eles sentem falta dos amigos. Às vezes ele liga: tio, quando que o senhor vai vir aqui para brincar comigo? Né? É a falta, né, da convivência, é a falta de interagir com o outro. E às vezes a gente está convivendo na mesma casa e não percebe a necessidade do outro. O convite do Cristo nessa noite é que a nossa religião não seja uma religião egocêntrica que nos afunde em nós mesmos, mas uma religião que contemple o outro, que perceba os nossos filhos, que perceba as nossas esposas, que perceba as nossas mães, que perceba os nossos pais, que perceba o nosso vizinho,
que perceba a dor do outro. E às vezes o outro está dentro da nossa casa precisando de um auxílio e a gente se tranca, se isola no quarto, faz a nossa oração, cria a nossa própria religião, mas se esquece desse momento de partilha da dor, de partilhar o sofrimento, de ouvir, de falar assim, olha, eu tô aqui, eu não posso te tocar, mas eu tô aqui pertinho de você, tô aqui, eu anseio esse dia de poder te abraçar, de te beijar, eu tô aqui, eu tô esperando, ó, tá aí no sofrimento, mas eu tô junto, mesmo distante. Então que nessa noite, essa religião que nos toca profundamente, toque o outro. Eu desejo que nessa noite, essa palavra nos revire a alma, nos faça repensar que forma de religião que nós estamos criando e que nós estamos vivendo. Eu acredito que no meio da dor, Deus está conosco. O Deus de Israel é conosco. É o Deus conosco, é Emmanuel. Que essa palavra encontre guarita, encontre abrigo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nos dê um momento de ceia, de comunhão com o outro, de comunhão em família, de comunhão comigo mesmo e com a presença de Deus. Um abraço, que Deus nos abençoe sempre. Vamos nos preparar para a celebração da ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos o seu santo evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Então, os irmãos e irmãs devem se lembrar da ação de graças. Elevai os vossos corações ao Senhor, o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares
Te damos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o seu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Convido você agora a fazer também a oração de consagração dos elementos da ceia do Senhor. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instrução de seu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante de tua divina majestade o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por tua infinita bondade, consagres os dons de pão e de vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de seu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. E os irmãos e irmãs deverão responder esse momento com a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão com o corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E este é o memorial que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou do pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver comido, tomou ele também do cálice e lhes deu, dizendo: este cálice é o cálice de uma nova aliança. Quem dele bebe tem comunhão com o meu sangue. Irmãos e irmãs, é o Senhor Jesus que espiritualmente está comigo, está com você e está com todos. Possamos nos apropriar dos elementos da ceia, lembrando sempre que Cristo deu a sua vida por nós, por toda a humanidade, por amor de Deus Pai.
amor tem mãos e pés. Mãos que cuidam, curam, abençoam, pés que aproximam. Nesse tempo de dedicação, nós começamos com a oração de intercessão. Convido você a curvar a sua fronte e aonde você estiver, lembre das pessoas que você tem aí no seu coração, na sua mente, que precisam de oração. Um amigo, um familiar, alguém que está passando por privações, enfermidades. Comece você mesmo intercedendo pela vida dessas pessoas. E vamos também nos unir numa mesma oração diante de Deus, em favor das pessoas, da nossa comunidade, em favor das pessoas do mundo todo. Senhor nosso Deus, neste momento, estendemos as nossas mãos e colocamos os nossos pés com os nossos corações para trazer à nossa memória as pessoas que estão tristes, enlutadas, por esse tempo, Senhor Deus, em que muitos estão chorando a perda de seus entes queridos no decorrer deste ano e no decorrer da história de cada um de nós. Amigos que partiram, familiares, irmãos da comunidade de fé, nós te damos graça por todos eles que fizeram parte da nossa vida. E queremos, Senhor Deus, também lembrar daqueles que sofrem dores, estão acamados, em casa, no hospital, daqueles e daquelas, ó Deus, que estão sofrendo porque não estão encontrando uma oportunidade de emprego. 15 milhões ou até mais de brasileiros e brasileiras estão sofrendo, Senhor Deus, para conseguir um espaço, ter o seu ganha-pão, sustentar a sua família, sustentar as suas vidas. Abre, Senhor Deus, o coração dos empresários, o coração daqueles que têm poder para decidir sobre as vidas, para que encontrem um espaço de trabalho para esses mais de 15 milhões. Ó Deus de amor, também neste momento nós te pedimos por aqueles que estão sofrendo por diversas enfermidades, aqueles que estão sofrendo doença física, doença da alma, doença da fé. Ó Deus de amor, que sejam amparados, que haja sempre alguém por perto para acolhê-las e dar, Senhor Deus, a cada uma dessas pessoas um novo ânimo, uma esperança que seja visível. Senhor, nós oramos pela vida da nossa comunidade. Nós oramos pela vida dos nossos amigos e amigas. Nós oramos, ó Deus, para que tenhamos ainda mais consciência desse tempo e possamos seguir em frente, sabendo que o Senhor está sempre conosco e para sempre. Graças te damos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio 31:8 começa nos despedindo assim: pois o Senhor vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que essas palavras sejam as tuas companhias
companheiras na caminhada desta nova semana. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.